Para o design é muito importante, né? Porque assim, a gente adora ter um papel em branco que a gente pode criar o que quiser, só que a gente sabe que a gente está inferindo todas as informações, né? A gente está colocando tudo que a gente acha da nossa cabeça. Design enquanto fazer entrou na minha vida desde novo, né? Eu sempre fui uma pessoa que gostei de desenhar, de criar coisas, né? Então, desde quando eu estava no prézinho, eu era aquele aluno que, ao invés de ficar anotando as contas e as coisas que a professora anotava, eu preferia ficar desenhando e, às vezes, até anotar o que ela dizia da minha maneira. Né? Então, criando maneiras de eu conseguir entender aquilo. Então, design, para mim, começou bem cedo nesse sentido, né? Nessa maneira da gente conseguir criar soluções ou para a gente ou para os outros inexplicavelmente. E lá depois, assim, né, lá pelos meus 13 para 14 anos, que eu comecei a ter um computador, que eu fui entender que existia a palavra design, né? Que até então, para mim, nem era algo que fazia parte do meu vocabulário. Que foi quando eu vi pela primeira vez a palavra web design, né? Aquela coisa, 13 anos, internet, redes sociais começando a aparecer, então, Fotolog, sites que traziam uma possibilidade de você compartilhar coisas que você fazia. E eu tinha um vizinho que ele fez um curso de web design, então ele já fez um curso que tinha esse nome e ele falou para mim o que era web design. Ele falou, cara, legal, você trabalha com imagens, você usa algumas ferramentas de edição gráfica, dá para fazer sites, esses sites que a gente vê, a gente consegue fazer, construir e tal. E aí que eu entendi, nossa, caramba, eu consigo juntar um pouco do que eu faço, que é desenhar tal, com um pouco dessa coisa de criar coisas para outras pessoas. E aí foi aí que eu criei meu primeiro site, com 14 anos, né? Então aí que eu senti o que era design um pouco na prática e muito voltado para o web, né? Mas design é muito mais do que algo voltado para a web, né? Design é muito essa coisa de projeto, né? Então, você entender um problema, você identificar quem que está, né, se defrontando com aquele problema e você tentar estabelecer uma proposta que ajude a resolver esse problema, né? Então, isso é fazer design. Então, digamos que a partir desse começo com o web design que eu fui entendendo o que era design e isso mudou totalmente a minha vida, né? Que aí eu percebi que eu conseguia juntar um pouco do que eu fazia com essa capacidade que o design tem de criar coisas e fazer as coisas acontecerem. O primeiro paradigma do design é essa divisão, né, entre o que é visual e o que é funcional, e o funcional é muito alinhado à estratégia. E a estratégia é o que dita como vai ser o visual e como vai ser o funcional, né? Então, isso chegou para mim quando eu comecei a perceber, né, e questionar o que eu estava fazendo, né? Por que eu estou escolhendo essa cor? Por que eu estou desenhando um personagem que tem essa característica? Por que esse site tem essa interface? E aí eu comecei a me perguntar, né? Quem que toma essas decisões, né? Não sou eu que estou tomando essas decisões. Muitas decisões já vinham de cima. E isso era muito pelo entendimento e maturidade do mercado, né? Então, isso está mudando muito. Então, o papel dos designers, como pessoas que também fazem parte das mesas de debate estratégico, cada vez mais está aumentando. Para mim, o design como estratégia veio muito num sentido diferente. Então, quando eu comecei a estudar marketing, eu tentei pensar, né? Vou tentar estudar alguma coisa que seja mais estratégica para começar a entender o porquê que eu estou fazendo as coisas. Daí eu fui para o lado de marketing. E aí o marketing, sem querer, me trouxe uma visão que não me respondia, né? Porque eram outras ferramentas de outras épocas. E a partir daí eu comecei a conhecer alguns autores de design que eram da academia, né? E que eles traziam esse viés mais estratégico de design, né? Então, muito de design de serviço, em UX mesmo, né? Quando você começa a estudar UX, começa a entender que experiência do usuário não é só tela, né? Então, foge do lado visual, mas quais são as estratégias para fazer um usuário conseguir realizar uma tarefa, né? E sair de um ponto A para ir para um ponto B. Por que ele faz as coisas? O que está em volta dele? Quais são as percepções que ele tem, enfim, são todas informações que são puramente estratégia para depois, no final do processo, né, de você conseguir realmente entender, estabelecer as conexões, você criar algo visual com o tempo.
Então, a estratégia ela é essencial, né? Porque sem uma estratégia você simplesmente cria por impulso e você não tem uma diretriz clara, não tem um problema space claro, então você não sabe para onde você está indo, o que você está atendendo, onde você está atacando, em que oportunidade você está. E o visual, ele é muito necessário também, porque sem um visual claro que realmente esteja conectado, né, você tem uma estratégia muito concisa, mas você não consegue estabelecer o ponto de contato, né? Então você não consegue trazer essa experiência de fato para os usuários finais. Quando a gente pega a palavra UX, né, que é User Experience, a gente já tem um entendimento, né, que é a experiência do usuário. Então, se a gente quer criar uma boa experiência do usuário, a gente precisa entender o que é uma boa experiência para esse usuário, né? Então, para entender o que é uma boa experiência para um usuário, a gente precisa entender quem é esse usuário e quais são as expectativas que ele tem, quais são as dores que ele tem, quais são os motivadores, né, desse usuário para realizar uma ação ou não. Então, a pesquisa ela é muito importante para trazer essa quantidade de informações, né, que vão descartar ou reforçar algumas hipóteses que a gente tem, né? Então, é bem importante a gente conseguir fazer esse trabalho, né, de assumir que algumas coisas de fato vão acontecer e outras não vão acontecer, e a pesquisa é importante por isso, para a gente entender se as nossas expectativas de experiência elas fazem sentido ou não. Research por si só é basicamente, né, você estabelecer que o objetivo é identificar um recorte, tirar insights daquele recorte para você criar um produto que de fato ataque as necessidades daquele recorte, né? Então, basicamente, o processo de research é você identificar o que você quer descobrir, né? Então, estabelecer o que você quer descobrir, definir de quem você quer descobrir, colocar uma série de hipóteses à tona, né? Putz, eu acho que uma série de coisas acontecem nesse mundo e vou lá descobrir o que está acontecendo de fato nesse mundo. E aí você traz uma série de insights, né, que você pode usar para poder montar o seu produto, montar a sua estratégia de produto, montar, enfim, uma série de possibilidades a partir dessas descobertas. E o research está muito ligado ao processo inicial de design, né, que é descobrir, né? Então, abrir a cabeça, e óbvio que o research ele não está só ligado, né, ao processo de descobrir inicial, então ele pode fazer parte de todos os processos do Double Diamond, né? Então você pode fazer um processo de discovery, que você quer saber como as coisas funcionam, ou você pode pegar um recorte e focar, eu quero descobrir por que pessoas que tomam sorvete sentam num banquinho da praça para tomar um sorvete, ao invés de sair andando pela rua. Então, você pode estabelecer um recorte também, ao mesmo tempo que você pode simplesmente chegar e usar research também para compreender se um protótipo está funcionando bem ou não para um determinado tipo de usuário. Então, ele está em todas as fases do design. Mas, basicamente, né, trazer insights para criar produtos efetivos, né? Então, entender bem para depois desenhar bem. Quando a gente fala de UX Research, é muito isso, né? Pesquisar para criar uma boa experiência. E quando a gente fala de research em geral, é pesquisar para você tirar insights para fazer qualquer tipo de coisa, né? Não só criar experiência, mas, enfim, fazer um trabalho de pesquisa, um trabalho acadêmico, enfim. Agora, quando é o UX Research, sempre envolve a pesquisa para criar boas experiências. Tem empresas em que você é o próprio designer e você faz de cabo a rabo, né? Então, todo Double Diamond você faz do início ao fim, então desde a descoberta, definição, a prototipação e validação. E tem empresas que trabalham com um modelo mais misto, em que tem o UX Researchers e você tem o designer demandando desse UX Researcher. Em todos os casos, a gente sempre tem que ter um objetivo claro, né? Então, o que a gente está querendo capturar, de quem a gente está querendo capturar e quais são os nossos objetivos, né, com esse trabalho. Depois a gente tem que levantar hipóteses, né? Então, beleza, o que a gente já sabe sobre esse assunto, né? Quais são as coisas, as nossas apostas sobre esse assunto, né? Será que o usuário faz XYZ, o usuário tem determinados comportamentos, o usuário precisa de determinadas coisas? Para a gente saber, né, como a gente vai fazer esse approach, a gente tem que estabelecer um método
né? Então, que tipo de método vai ser? Vai ser um método qualitativo, em que a gente faz um approach, né, mais pessoal, conversa com as pessoas. Vai ser um método mais quantitativo, em que a gente vai fazer uma pesquisa online, que a gente vai coletar uma série de impressões. Depois a gente, né, depois de estabelecer esses 3 passos, a gente começa a estabelecer de quem a gente quer pesquisar, né, de fato, quem vão ser esses grupos de pesquisa, se são usuários, se a gente vai abrir para todo mundo, porque a gente está numa fase inicial, ou a gente vai focar em determinados tipos de usuários. Depois a gente faz a condução, né, que é o processo em si. Depois a sintetização, então, né, de fato, pegar todos esses dados e conseguir estabelecer afinidades, né? Então, determinadas pessoas acharam isso, outras acharam aquilo, alguns insights estão aqui em cima, enfim. E depois o compartilhamento. Esse processo todo, ele pode ser feito em conjunto, né? Então, o UX Researcher, ele participa do início até o fim com o designer, com o PM da equipe, enfim, com outras pessoas que estão na equipe. Assim como, em alguns casos, também o UX Researcher, ele fica mais no começo. O designer consegue dar para ele, né, construir junto com ele esses passos, mas em alguns momentos o UX Research faz sozinho, né? Então, às vezes, condução de entrevista, enfim, e traz esse conteúdo para o designer depois assimilar, estruturar e sintetizar em conjunto com a equipe. Então, isso é um pouco variável, né? Mas digamos que os passos, eles são mais ou menos esses, e o trabalho, ele varia conforme o tamanho da empresa. Para o design é muito importante, né? Porque, assim, a gente adora ter um papel em branco, que a gente pode criar o que quiser, só que a gente sabe que a gente está inferindo todas as informações, né? A gente está colocando tudo que a gente acha da nossa cabeça. E a pesquisa, ela tem esse papel de a gente, opa, peraí, a gente não sabe de nada. O que a gente sabe, a gente considera como hipótese, e a gente vai para o mercado, né? Para as pessoas, para os usuários, e é aí que eles vão trazer, né, esse recorte, né, essa fotografia de como as coisas realmente são, para daí a gente começar a usar o nosso papel em branco de forma mais assertiva e que faça mais sentido para esses usuários. As empresas, né, se a gente for pensar historicamente, desde a Revolução Industrial, elas eram muito focadas em se diferenciar, né? Então, na verdade, antes até de se diferenciar, elas eram muito focadas em criar soluções, porque não existiam muitas outras empresas competindo, né? Então, você era uma única empresa que criava um produto que supostamente atendia alguma demanda já pré-existente no mercado, você já tinha o seu diferencial competitivo, né? Que era você ser a única empresa. A partir do momento que existiam várias empresas, as empresas começaram a perceber que elas tinham que se diferenciar. Começaram a segmentar ou criar produtos mais específicos. E atualmente, no mercado em que já existe muita empresa e elas já se segmentam, cada vez mais as empresas têm que entender, né, e compreender maneiras em que elas conseguem ser mais inovadoras, além de segmentar os seus produtos, né? Então, além de eu criar um computador que atenda a um gamer, eu tenho que saber o que esse gamer de fato precisa para eu segmentar mais ainda e eu conseguir fazer com que o meu computador seja diferente dos outros computadores que já são feitos para gamers. Então, o design entra muito nisso, né, de você conseguir compreender o que as pessoas precisam e em um processo holístico, né, que você traz elas para criar em conjunto, que você consegue testar os seus conceitos, que você consegue entender de fato o que você está criando, você traz soluções que atendem mais esses desejos das pessoas, né? E design está muito ligado à inovação, né? Porque eu gosto muito de uma definição do Tim Brown sobre inovação, que ele fala que a inovação é a soma de 3 grandes pilares, né? Então, o quanto o seu produto ele é desejável, ou seja, né, o quanto ele de fato está resolvendo um problema, o quanto a sua empresa é capaz de manter um modelo de negócio de pé e o quanto você tem a tecnologia te auxiliando nesse fato, né? Design está bem nessa questão da desejabilidade, né? Então, como que a gente consegue trazer o usuário para dentro da conversa e ele influenciar o nosso modelo de negócio, influenciar a tecnologia que a gente está usando. É óbvio que nem sempre é esse o caminho, né? Às vezes você tem uma tecnologia e você tenta fazer com que ela entre dentro de um cenário, né? E aí como que ela se encaixa na vida das pessoas, o design também ajuda. Assim como você também pode ter um modelo de negócio e
alterando ele conforme você entende o mercado. E design também ajuda muito isso, com pesquisa, enfim, com uma série de approaches nesse sentido. Então, para as empresas do século XXI, né, as empresas de agora, design é essencial. E não só os designers, né, são essenciais, mas as pessoas que trabalham na empresa ter a consciência de que ferramentas vindas do mundo de design, elas ajudam mais a ter uma perspectiva holística sobre usuários, sobre como a gente pode ser mais inovador, enfim, nesse sentido.